Olá, sejam bem-vindos a mais episódio, um duplo episódio, porque vamos estar aqui, podcast conversa, eu, Cláudio Fonseca, e o Vasco Semedo a representar o Polititank. Portanto, vai ser um episódio para podcast conversa e um episódio para o Gabinete de Crise. A juntar-se a nós está Nuno Carvalho. Nuno, bem-vindo aqui Olá, aos dois podcasts numa só vez, não é? muito obrigado. Obrigado aos dois. Bem-vindo, Nuno, também. Obrigado, Vasco. Obrigado, Portanto, Cláudio. o Nuno, que é cabeça de lista pelo PSD por Setúbal, e, portanto, para aqueles que são do podcast Conversa, já se recordam certamente de que tivemos a conversa com ele também em 2019. Daquela vez estávamos num sítio lindíssimo, né? Portanto, na Baía do Seixal. Agora vamos estar aqui com todos os candidatos via Zoom e todos os candidatos terão 1 hora de entrevista. Portanto, começamos agora mesmo essa entrevista. Nuno, fazemos aquela que é a pergunta que vai na cabeça de muitos portugueses, sobretudo olhando para aquilo que se passa com o resto da Europa, que é em relação à Covid-19, o que é que o PSD pensa, o que é que está a ser, se já existe uma resposta definitiva, ou se aquilo que está-se a pensar alguma coisa em relação à vacinação obrigatória. Bem, nós naturalmente achamos que a vacinação foi uma das formas de sucesso no combate à Covid-19. E por isso, já em agosto deste ano, se a memória não me falha, ou no final do verão, o PS tinha alertado para que pudesse existir um reforço na vacinação. Eu recordo-me que também nesse mesmo verão, o Primeiro-Ministro António Costa anunciava que nós, com a segunda dose, íamos ter a libertação total. Era assim que era anunciado, e, portanto, aqui um certo regresso à normalidade. Eu creio que houve aqui um equívoco da parte do atual Primeiro-Ministro, porque, em primeiro lugar, um Primeiro-Ministro não tem o direito de conceder libertação total à sociedade, tal como não tem o direito a prender ninguém. E, portanto, essa expressão é infeliz. Mas também é infeliz a falta de planeamento, porque uma pandemia, e nesta pandemia percebe-se que a vacina ajuda, mas não é o único instrumento, e percebe-se que o planeamento da vacinação está aliado a uma boa comunicação. E eu acho que para o PSD o que é fundamental é que exista uma boa resposta do Serviço Nacional de Saúde, porque há outras doenças que têm que ser rastreadas e não estão a ser. Há meios que estão a ser desviados dos centros de saúde para o combate à Covid-19. Exista uma boa e eficaz processo de vacinação com uma adesão, como tem o resto acontecido por parte dos portugueses, de uma forma voluntária e muito positiva. E, em terceiro lugar, uma comunicação clara face às decisões que são tomadas. Eu acho que o que temos tido até agora é uma má comunicação, um planeamento que muitas vezes é confuso, provavelmente se calhar pela comunicação, e não é seguramente pelos profissionais de saúde, tem tido um esforço muito grande, mas um planeamento que parece muito confuso da parte do governo, e evidentemente uma ausência, um silêncio total sobre aquilo que são as necessidades para o Serviço Nacional de Saúde, porque são assustadores as palavras que nós ouvimos da parte de alguns profissionais de saúde, como por exemplo o facto de haver pessoas que hoje em dia podem ter doenças gravíssimas como cancro e não sabem que têm, porque por simplesmente não há consultas em número suficiente, não há rastreamento, não há médicos de família, e isto é uma bomba relógio que pode arrebentar muito mais tarde. E, portanto, há aqui um conjunto de situações que estão amarradas. Se isto tudo ainda juntarmos o facto de a normalidade na saúde hoje em dia ser também aquilo que permite a normalidade na economia, e nós temos um caminho muito grande para a nossa recuperação económica, eu creio que é fundamental que nós possamos ter outra mensagem no que diz respeito à questão da vacinação e do combate à pandemia, e uma resposta bastante diferente daquela que temos tido até agora. Mas vacinação obrigatória ou não obrigatória? Vacinação não necessita de ser obrigatória. O exemplo está aqui, em Portugal. Não é obrigatória, as pessoas aderem nem daquilo que é a sua Portanto, o PSD vontade. não irá inverter essa lógica, por exemplo. Já, de uma forma bastante clara, estou a dizer aquilo que, aliás, para além de estar a dizer que não é obrigatória, e o PS não tem que a tornar obrigatória, não há nada sequer no comportamento dos próprios portugueses ou naquilo que é o planeamento do combate à pandemia que leva a que a vacinação tenha que ser obrigatória. É preciso perceber algo fundamental. Nós não temos um problema de saúde só na Covid-19. Nós temos um problema de saúde também com várias outras doenças, e é esse o ponto que o PSD tem insistido, que não estão a ser tratadas. Portanto, se nós continuamos a concentrar todos os meios na Covid-19, do ponto de vista do foco mediático e das decisões, eu diria que estamos a cair no mesmo erro que o PS, que é, em várias ocasiões, e se calhar mais ocasiões do que menos,
parece estar a fazer uma gestão da pandemia com uma intenção eleitoralista. Eu sei que isto pode parecer muito grave, pode chocar muito, mas é claramente esse sentimento que se tem. Portanto, haver um tipo de discussão sobre aquilo que é a obrigatoriedade da vacinação, eu diria que seria a mesma coisa que andámos aqui a discutir outros temas que vêm aí lançados sobre os programas eleitorais e que, na prática, o PSD não os dedica como prioridade. A prioridade é a saúde dos portugueses. E isso, em nenhuma medida, tem que ser obrigatório para um português. Tem que se criar condições para que a saúde possa funcionar na maior das normalidades, para que todo o resto também funcione na maior das normalidades. E isso nunca passa por obrigar ninguém. Vasco? Numa altura em que se fala bastante da forma como nós podemos aproximar a democracia aos eleitos e às pessoas, aquilo que nós queríamos saber é o que é que defende o PSD concretamente relativamente à reforma do sistema eleitoral. Se defende, por exemplo, a questão dos círculos uninominais com o Círculo de Compensação Nacional. Se tem uma alternativa para além dessa, o que é que o PSD na prática defende? O PSD tinha lançado já, quer uma discussão interna, quer já quase preparado para entrar no processo legislativo uma reforma da Constituição, que passava por uma diminuição do número de deputados, mas, consequentemente, seguidamente, também passava por uma atenção aos distritos onde existe menor densidade populacional e haver uma compensação e equilíbrio em função daquilo que são os distritos mais populosos e os distritos menos populosos. Esses eram os dois principais focos no que diz respeito àquilo que é a representatividade. Sendo evidente que há aqui outras matérias que são fundamentais para poder encurtar o grande distanciamento que existe entre a classe política que representa os cidadãos e os próprios cidadãos, e esses instrumentos não passam só pela lei eleitoral, passam também por aquilo que é a própria forma como a democracia chega aos cidadãos. E, portanto, a democracia também tem que chegar através da regulação, que tem que ser mais eficiente. Nós não temos uma regulação eficiente e não é vantajoso neste momento que a regulação muitos dos reguladores sejam indicados pelo próprio governo, como se viu pelo Tribunal de Contas, que na altura lançou grande polémica, que é um órgão que fiscaliza o governo e é indicado pelo próprio governo. O PSD propõe uma alteração na nomeação por um órgão, por uma entidade mais independente, neste caso, se embora não me falhe, o próprio Presidente da República. E isto são medidas que são positivas do ponto de vista daquilo que é a própria consolidação da separação de poderes. Portanto, isto torna a democracia mais apta, mais eficiente, e isso é o que permite também aproximar a democracia dos cidadãos. Portanto, não é apenas a questão do sistema eleitoral, mas também vários outros prismas que o PSD coloca em reflexão nesta proposta que lançou e que, naturalmente, será consubstanciada na próxima legislatura através da revisão constitucional que o PSD decidiu avançar. E essa mesma vai avançar para esta legislatura? Mantém-se tudo igual? Sim, só não avançou na anterior porque poucos meses depois, nem sei se chegou a fazer um mês, o Sr. Presidente da República decidiu tomar uma decisão de dissolver o Parlamento. Mas menos deputados implica que cada deputado represente mais cidadãos. Menos deputados significa que cada deputado represente mais cidadãos, mas não significa que as regiões que têm menos deputados fiquem menos representadas. Ou seja, há um equilíbrio a ser realizado e concretizado através das regiões que têm, como Évora, como Porto Alegre, por exemplo, no interior, que têm uma menor densidade populacional e elegem menos deputados. Quer dizer, nós em Porto Alegre temos 2 deputados a serem eleitos, em Lisboa temos mais de 40. E, portanto, tem que haver aqui uma forma de poder reduzir esta diferença, porque, do ponto de vista territorial, isto não é positivo minimamente para o país. Acaba por haver um foco muito grande sobre os problemas de Lisboa e acaba por haver um foco muito reduzido e tenderá a ser cada vez mais reduzido sobre os problemas de outros sítios que têm menor representação. Se isso implica que o volume de trabalho que é dedicado a uma parte do país seja menor, não, antes pelo contrário, significa que seja maior, porque quer de facto rever a representatividade nas zonas onde há cada vez menos deputados eleitos com o atual sistema. Eu creio que na proposta de revisão constitucional
que depois, ou seja, deu a entrada, mas depois com a questão da pandemia não se chegou a discutir concretamente, isto é, não se avançou mais, porque depois caiu o governo e, portanto, fomos para eleições. A questão é, aquilo que eu ia perguntar é se a diferença, por exemplo, de reduzir 15, 20 deputados, efetivamente contribui para termos uma democracia com maior qualidade. Eu diria que a redução de 15 a 20 deputados, e aqui vou expressar a minha opinião pessoal, não do PSD, porque a redução de deputados tem que ser vista em dois prismas. Primeiro, no lado do PSD, é de facto analisar a quantidade total de deputados e se eles estão adequados ou não àquilo que é o papel do Parlamento, e portanto o entendimento é que essa redução é possível mantendo exatamente a mesma qualidade ou até melhorando-a. Portanto, é uma questão de melhorar a eficiência, reduzindo também o número de deputados. Mas depois há um outro lado importante neste aumento de eficiência, que está relacionado com o papel fiscalizador do Parlamento. E aqui eu vou transmitir a minha opinião pessoal e não aquela, até porque isto não caberá numa revisão constitucional, mas cabe dentro daquilo que é a minha visão, a minha opinião, e de resto também é uma preocupação do PSD, que é o facto de existirem os instrumentos adequados para o Parlamento poder fazer esse papel de fiscalização. Isto não se resume apenas àquilo que é o papel dos deputados, aos debates que existem no Parlamento, que naturalmente tem que haver um nível de sensibilidade muito grande, até à qualidade dos próprios políticos, que têm que procurar fazer com que a sua vivência, a sua experiência e o seu currículo profissional possam prestar mais qualidade à política e aos portugueses. Mas também está relacionado depois com todos os outros aspectos, porque um político pode ser ótimo e fantástico, mas hoje em dia, se não conseguir comunicar, na prática passa despercebido. E, portanto, tem que haver aqui, de facto, uma capacidade da democracia conseguir fazer-se sentir junto dos cidadãos. E isso também inspira mais confiança junto dos cidadãos. E, por isso, ser um parlamento eficiente, eu diria que aqui, neste caso, não é só como a mulher de César. Não é só ser, é parecer. E isto é relevante no tempo atual em que nós vivemos, em que temos muitos partidos nos extremos, que, de facto, usam a comunicação de uma forma que como uma grande arma do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, mas que muitas vezes as suas propostas, apesar de serem muito eficientes do ponto de vista da comunicação, são muito pouco eficientes do ponto de vista da concretização. Isto é das formas, de facto, que a política precisa para se defender do extremismo, que eu acredito naturalmente que o extremismo não serve os propósitos da democracia, e nós temos partidos com ideias que eu creio que não servem minimamente à democracia, e isso tem que ser combatido. Mas nesse sentido, e só para terminar, não me alongar mais nesta questão, isso implicaria uma bipolarização, ou seja, implicaria que o PS e o PSD elegessem mais deputados e que os partidos, concordantes ou não com eles, dos extremos, ou tenham uma menor representação. Será que isso, de forma democrática, digamos assim, será o mais justo? Não, a proposta do PSD não teria, e eu confesso que aqui não vou falar com base em qualquer cálculo que eu fiz, mas a proposta do PSD não teria um impacto no sentido de fazer com que os atuais partidos que têm representação parlamentar deixassem de ter, quando falamos dos partidos que são grupos parlamentares, não quando estamos a falar de deputados únicos, como foi o caso nessa legislatura que aconteceu. E isto porquê? Porque, efetivamente, se nós estivermos a falar de ciclos uninominais, por exemplo, aí sim há um efeito de utilização e de voto útil, e o PS não está a propor isso, e esta redução de deputados não leva a que, nessa mesma medida, possa haver partidos que possam desaparecer. Agora, se me disser efetivamente que se houver aqui uma atenção para que as zonas que são urbanas possam compensar pela perda de deputados as zonas que não são urbanas, os partidos que terão menos implantação nas zonas que não são urbanas podem efetivamente sentir isso. Mas isso será a discussão que poderemos ter se essas áreas do país, no interior, devem ou não ter mais representatividade. E nada impede esses partidos no futuro poder ganhar essa representatividade nessas áreas. O PSD não elegeu, por exemplo, no distrito de Porto Alegre. O PSD não elegeu, por exemplo, no distrito de Beja, que são distritos do interior. E esses distritos, naturalmente, têm a sua representatividade por outros partidos, como, por exemplo, o caso do PCP. Por isso, é evidente que nós não estamos aqui a falar de algo que vá beneficiar o partido A, B ou C. Tem que beneficiar a democracia. E queremos que esta reforma, efetivamente, pode permitir esse benefício.
Obrigado, Nuno, pelas respostas. Bom, nós temos aquilo que nós dizemos sempre, que é os números dizem aquilo que nós quisermos que eles nos digam. Não é? Nós martelamos os números e os números vão dizendo aquilo que nós queremos, daí que os mesmos números sirvam para António Costa dizer uma coisa e, neste caso, PSD, o Rui Rio dizer outra coisa e Coutinho Figueiredo diz outra e Catarina Martins diz outra e por aí vai. Tu, enquanto empresário, enquanto gestor, qual é que achas que é a razão pela qual da estagnação que Portugal tem? Apesar de António Costa dizer-nos e apontar-nos sempre aqueles gráficos de que Portugal está a convergir com a União Europeia e tudo mais. A questão é, tivemos todos uma questão pandémica a ser associada, temos a inflação que está a fazer com que países como a Alemanha e a França, que são para todos os efeitos, e a Itália, os 2, 3 grandes motores da economia europeia, tenham quebrado e, portanto, quando se coloca a cabeça no forno e coloca-se os pés no congelador, o corpo está numa temperatura equilibrada, não é? Só que a cabeça já foi queimada e os pés congelados. Portanto, o que é que tu vês como esta estagnação que estamos e, portanto, o que é que levou a esta estagnação social e económica? Porque o próprio é assustador, como no ano passado a Fundação Francisco Manuel dos Santos nos mostrou que é possível empobrecer a trabalhar, não é? Quando nós ouvimos uma frase muito rebatida pela esquerda, muito usada pela esquerda, que é o trabalho dignifica. Uhum. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante ser correto do ponto de vista daquilo que são os problemas estruturais que provocam a estagnação da nossa economia. E ser correto significa o quê? Uma análise maior para perceber, pelo menos num período maior de 20 anos, perceber se esses problemas existem ou não no nosso país e o que é que impede esse crescimento. De facto, nós verificamos que até pelos dados da OCDE, nos últimos 20 anos, o nosso crescimento médio é muito, muito baixo, ou seja, quase não existe, não é? É menos de 1%, se a memória não falha, creio que é 0,6% nos últimos 20 anos, olhamos para aquilo que são os próprios mapas do Banco de Portugal e os valores da OCDE. E isto deve-se, na minha opinião, essencialmente, na minha opinião, e de resto é condizente com aquilo que é a opinião do PSD, não é só a minha, do ponto de vista de análise, com aquilo que nós chamamos os custos de contexto. Os custos de contexto são custos que, dentro do contexto, impedem que o país possa produzir mais, possa ter maior riqueza e pagar melhores salários. E nós vemos na justiça, vemos nos licenciamentos que são necessários para o investimento, vemos no sistema fiscal 3 grandes problemas, e não somos os únicos que vemos. O INE fez um inquérito em 2014 e em 2017 aos empresários sobre aquilo que são os principais custos que impedem o investimento e que impedem a produtividade, produzir mais e produzir melhor, exatamente com os mesmos custos, com os mesmos recursos, e os custos de contexto que acabei de apontar foram esses exatamente indicados, quer em 2014, quer em 2017. Justiça, licenciamento, sistemas fiscal. Sendo que em 2017 também se juntou a questão da mão de obra qualificada como um custo de contexto, porque de facto começou a haver muita dificuldade em conseguir contratar mão de obra qualificada para muitos setores. Mas os 3 principais mantiveram-se estes. E se nós olharmos para as reformas que nos últimos anos foram aplicadas, quer na área da justiça, no sistema fiscal, quer nos licenciamentos, para melhorar aquilo que é a produção no país, e para também tornar o país mais atrativo do ponto de vista de investimento, verificamos que elas não foram realizadas. Aliás, verificamos até que, quando o Orçamento de Estado foi chumbado, o que o PCP e o Bloco de Esquerda colocou em cima da mesa eram reformas, neste caso era da Segurança Social, se a memória não me falha, e também do trabalho. E, portanto, vemos que há um impasse, há uma incapacidade de produzir reformas, nós podemos concordar ou discordar com elas, mas produzir reformas nestas áreas. E isso é um problema que nós vemos à esquerda. E daí o PSD dizer, atenção, nós temos de facto que fazer reformas nestas áreas, porque senão vamos continuar com os mesmos problemas que temos tido até agora, sendo que naturalmente o crescimento económico é um dos problemas que deriva da ineficiência nestas áreas do Estado. Portanto, os custos de contexto afetam grandemente a capacidade de investimento e afetam grandemente a produtividade. Acabaste de falar da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que faz um trabalho fantástico, tem um conjunto de números muito interessantes, e eu vou tentar buscar mais um de cabeça, que é a produtividade por hora trabalhada. A produtividade por hora trabalhada significa o quê? Significa, se nós aumentarmos a produtividade por hora trabalhada, nós estamos a ganhar mais com os mesmos recursos do país. Ora, a produtividade por hora trabalhada de Portugal, face à média europeia, desde 95 até agora, é a mesma.
não chega a 70%, anda à volta dos 66%, 68%, vai variando. Numa série de outros países, como a Eslovénia, Eslováquia, Espanha, Bélgica, Irlanda, ou está quase nos 100%, ou seja, está igual à média europeia, ou ultrapassa. E, portanto, nós, quando dizemos que estamos na cauda da Europa, nós vemos, de facto, esta questão da produtividade para o trabalhado, que é o que permite pagar melhor salário. E quando nós temos salários mais baixos, temos mais dificuldade em ter acesso à habitação, ter acesso a um nível de vida e um rendimento que nos permita viver melhor. E, portanto, isto impede de produzirmos melhor, porque o Estado está-nos a tirar tempo, a mim, enquanto trabalhador, aos empresários que têm o dinheiro para investir, e, portanto, suga-lhes estes recursos humanos e materiais. O Estado suga estes recursos humanos e materiais porque não é eficiente. E na relação com o Estado, eu demoro mais tempo na minha relação com o Estado do que outros países que são mais eficientes na justiça, no sistema fiscal, nos licenciamentos. E portanto, esta estagnação económica tem que ter uma decisão clara da parte do governo para que existam reformas e para que o Estado seja mais eficiente. Quando o PSD fala da necessidade de reformas, estes são dois dos exemplos claros que nós necessitamos. Estas são duas das consequências claras que nós sentimos. Falta de atração de investimento e falta, por exemplo, também de melhorar a nossa produtividade para a trabalhada. Atenção, isto significa o quê? Pagar melhores salários. É tão simples quanto isto. Uma empresa que tenha menos custos com o Estado tem mais recursos livres. E isso permite-lhe ser mais competitiva no produto ou no serviço que vende. Isso significa concorrer melhor no mercado, o que lhe permite pagar melhores salários, porque as empresas que concorrem melhor no mercado atraem os melhores trabalhadores e, para isso, tentam pagar melhores salários. Eu sei que isto parece o beabá, mas, na prática, o problema aqui é não nos concentrarmos no epicentro do problema. E os custos de contexto são um grande problema que nós temos. Daí estas reformas serem fundamentais e daí também nós, quando olhamos para esta questão da fragmentação política que nós temos agora e da incapacidade neste momento que existe, eu não diria incapacidade, da realidade, não tem a ver com capacidade, com a realidade do país de não ser possível uma maioria absoluta, vemos que há uma falta de capacidade aí sim na esquerda de executar reformas. Tiveram 6 anos e não executaram, e quando tentaram fazer o orçamento chumbou, porque estava amarrado uma questão à outra na negociação do Bloco de Esquerda e do PCP, isso que punham em cima da mesa. E, portanto, nós consideramos que um partido como o PSD, que coloca estas reformas como prioritárias naquilo que é o seu programa e na sua visão de desenvolvimento para o país, ser um partido que, de facto, ao conseguir ter maioria, vai procurar e vai esforçar-se para que elas consigam ser colocadas em cima da mesa. Mesmo aquilo que falámos há pouco, com a revisão da Constituição, quando nós olhamos para a regulação, é um dos bons exemplos que nós temos. Eu diria aqui, neste caso, mau exemplo que nós temos em Portugal, porque quando um investidor olha analisa um investimento, olha para um conjunto de fatores e a regulação, por exemplo, é um deles. E ele vai olhar para uma região, acha que tem que investir na Europa, e Portugal está incluído nesse lote de hipóteses, e vai analisar um conjunto de questões, entre as quais os custos de contexto, e, por exemplo, também vai analisar a regulação, que é cada vez um dos fatores mais importantes, porque a regulação traz clareza ao mercado, traz transparência e permite uma empresa que é competitiva concorrer melhor, porque sabe que ninguém vai estar a fazer qualquer tipo de prática que não é correta. E a regulação é um dos fatores que também é muito importante. E em Portugal nós muitas vezes temos aqui uma porta giratória na regulação, temos pouca imparcialidade na regulação, porque a própria forma de nomeação já por si não é boa, e, portanto, quando o PSD avança com esta visão para o país, sabe que está a fazê-lo para também fazer com que Portugal consiga, de facto, finalmente começar a acompanhar cada vez mais o comboio europeu nessa matéria. Mas nós podíamos, enfim, aqui derivar para um conjunto de outras matérias que eu não vos quero estar aqui a amassar, mas é, de facto, daquelas áreas onde... Mas isto Nuno, com o seguinte, vamos acreditar, vamos fazer aqui uma hipótese, porque lá está, todos os candidatos aqui terão que ser avaliados no ponto de vista de ganhando o que é que o seu partido ou o que é que eles próprios irão procurar fazer, que aqui é, isto obviamente vai ter que ser aqui uma geringonça da direita, não é? Vai ter que ser aqui um conjunto de alianças, CDS e Iniciativa Liberal, e portanto excluindo o Chega, porque senão a própria Iniciativa Liberal sai do jogo, e o próprio Rio já disse que também não quer estar com o Chega, portanto andou aqui durante muito tempo com esta questão da moderação, e portanto viu que o Chega nunca mais se moderava e portanto desistiu do jogo. Agora aqui a questão é, temos o Rio que disse
ou que é cético àquilo que é a subida do salário mínimo nacional, e temos também uma iniciativa liberal que vem com estas ideias também do salário regional, do salário municipal, e também de não ser aqui tanto a questão do salário mínimo nacional, porque obviamente que um salário mínimo nacional em Lisboa dá uma coisa, e esse mesmo salário mínimo nacional na Covilhã, por exemplo, no interior do país ou em Porto Alegre, dá outra coisa, não é? Portanto, preços diferentes em relação a muita coisa, o custo de médio de vida diferente, portanto, depois, no meio disto tudo, como é que ficamos a nível da carteira, que é aquilo que as pessoas também votam pela carteira? Uhum. Essa é uma excelente questão, até porque quando o Partido Socialista coloca a questão do salário mínimo nacional, o que diz é que quer estabelecer uma forma de, por lei, quase que por decreto, se bem que não é assim que se passa, mas é quase assim que se passa, quer estabelecer uma forma de aumentar o rendimento. E o rendimento das pessoas aumenta em função da economia. É sustentável, é execuível em função da performance económica. O que nós acabamos de falar aqui são um conjunto de propostas que tem que se avançar e tem que se fazer, e ninguém sai à rua a dizer vive uma reforma, vamos fazer uma reforma. Nós temos que as reformas são decisões sempre que são trabalhosas, mas que a serem bem feitas acabam depois no final por ser mobilizadoras, porque são muito positivas para o país. Mas o facto é que quando o António Costa se refere ao PSD e à realidade do salário mínimo, parece que está a querer dizer que o PSD é contra o salário mínimo. O PSD é favorável ao aumento do rendimento das pessoas. O PSD quer que o rendimento das pessoas aumente. Mas isso, para acontecer, é preciso um conjunto de fatores, e eu acabei de mencionar alguns. A questão de se chamar a atenção do salário mínimo estar a subir e depois temos um salário médio que está estagnado e qualquer dia o salário mínimo é igual ao salário médio, significa que nós vamos ter muita gente a ganhar o mesmo, que é o mínimo que se ganha no país. E o que nós queremos é que os rendimentos possam ir subindo, o médio e o mínimo, como é evidente. E para isto acontecer, e não ficarmos todos com muita gente com um rendimento muito baixo, a economia tem que funcionar. Agora, se o PS considera que para a economia funcionar é pegar no PRR, na bazuca, e consumi-la toda no governo, no investimento público, em vez de permitir que a economia privada, que é que paga os melhores salários, possa funcionar, então aí nós divergimos por clareza. Se o PSD considera que o melhor é fazer mais obras públicas, consumir o dinheiro em obras públicas, que na prática depois, uma vez feitas, elas não vão reproduzir outra vez riqueza, então nós de facto não estamos a analisar a mesma coisa. Isso não permite, no futuro, subir o salário mínimo. O que permite é que a economia funcione. Que foi isso que o Cavaco Silva fez. Investiu Portugal muito em infraestruturas. O que Portugal fez com Cavaco Silva foi uma opção de infraestruturas e, por exemplo, vamos analisar o caso da Irlanda que ainda há bocado falei. A Irlanda decidiu investir em educação. Portugal decidiu investir em infraestruturas. Portanto, se nós olharmos para o exemplo da Irlanda, a Irlanda decidiu investir em educação. Nós, nesse mesmo período, isto há muitos anos atrás, portanto, quando, como dizias, e bem, o governo era liderado por Cavaco Silva, nós decidimos investir em infraestruturas. E a questão é, a Irlanda aproveitou a grande formação em educação, aliou e amarrou isto a uma política fiscal que de facto permitiu ali atrair um conjunto de grandes empresas, e depois, para o repatriamento de capitais, havia ali um mecanismo que permitia repatriar os capitais com um valor ainda mais baixo a nível de taxação sobre os lucros, e isto de facto fez com que muitas empresas fixassem lá, porque se investissem parte do dinheiro na Irlanda, o repartimento de capitais ficava ainda mais barato, e portanto esse investimento foi essencialmente feito através da criação de centros de competência, porque de facto já havia uma mão de obra muito qualificada. Portanto, não foi só a questão da mão de obra qualificada, mas havia de facto aqui um plano. E Portugal também teve um plano muito bom, com respeito a infraestruturas, e portanto nós temos excelentes infraestruturas no nosso país que ainda não estão bem aproveitadas do ponto de vista daquilo que é a nossa capacidade de evolução da nossa economia. Nós temos toda a atenção, por exemplo, que há no Porto de Sines para a questão da logística, e ela não é de menos importante, porque isto está amarrado ao setor petroquímico, que está a fazer a sua transição do ponto de vista energético. Nós vemos a questão toda sobre o aeroporto de ser ou não ser um hub, e portanto nós podemos concordar ou discordar se devemos ou não ter aqui um aeroporto no centro de Lisboa. Eu acho que isso de facto
tem que ser repensado, mas a verdade é que Portugal, do ponto de vista geográfico, tem condições para ter um aeroporto e tem condições também para o ter, porque depois tem um conjunto de infraestruturas que pode utilizar à volta do aeroporto, que já há muitos anos estão desenvolvidas. Sendo certo que o próximo desafio a nível de infraestruturas será seguramente a ferrovia, ela é fundamental, mas há um conjunto de outras que foram concretizadas no tempo do PSD. E nós não estamos a aproveitá-las. E, portanto, aqui a comparação, e quando se diz Portugal investiu muito e fez muitas obras, eu acho que já fez as principais obras que tinha que ser feito, agora tem que as aproveitar. Se em cima deste investimento em infraestruturas resolver fazer um outro muito pesado, sem ainda pôr a funcionar aquilo que no passado investiu, nós não estamos a rentabilizar tudo aquilo que pagámos do passado. Portanto, há muito ainda para rentabilizar em Portugal do ponto de vista daquilo que o investimento que foi feito nestes últimos anos com os fundos comunitários. Isso tem que ser rentabilizado, não tem que ser adicionado. Por isso, esta visão que o PSD tem, de facto, passa por uma economia que agora aposte naquilo que Portugal precisa. Quando nós falamos de educação, esses são os fatores fundamentais. O elevador social que nós temos agora para desenvolver é a educação. Portugal venceu um primeiro patamar, por exemplo, quando foi a questão da escolaridade obrigatória, e de facto nós vimos aqui os estudos da OCDE, os PISA, que dizem com clareza que Portugal, do ponto de vista da escolaridade obrigatória, fez uma evolução muito positiva, e agora há que fazer com que um grande número de população consiga frequentar e terminar o ensino superior e, com sucesso na sua área, consiga ter emprego. Isto é o próximo desafio a nível de Portugal. Ora, isto aliado às Nuno, vamos ser muito honestos, temos mestres e doutores nas caixas de supermercado. Nem mais, exatamente. Mas estamos a ir ao ponto. E chega a ser ridículo, às vezes, de que temos funcionários que, do ponto de vista do papel, têm mais habilitações do que propriamente o dono da empresa. Nem mais. Ora, aí está. Portanto, o nosso tecido empresarial também não é dos mais qualificados. Nós temos a geração mais qualificada sempre, não é, dos jovens, mas falta o resto. Sim. Então, se eu quero pôr o país a produzir mais, não fará sentido eu aproveitar a mão de obra que eu tenho, que é mais qualificada, e pô-la onde ela é mais produtiva também? Será que isso não significa, então, que eu tenha que trazer para Portugal, ou desenvolver a partir de Portugal, o investimento necessário que consiga aproveitar essa mão de obra mais qualificada? Porque o ponto é este. Há pessoas que estão a fazer determinadas funções e estão subaproveitadas porque não há uma economia que as aproveite. Ora, essa economia que as aproveite não se vai desenvolver através do investimento em infraestruturas. E é este exatamente o meu ponto. Portanto, esta visão de desenvolvimento económico não é aquela que nós precisamos agora. Porque há um conjunto de ativos, e a começar pela nossa mão de obra até que é qualificada e que não está a ser aproveitada, e, portanto, é fundamental que isso aconteça. Sem contar que há depois um conjunto de outros setores na economia que estão a tentar captar mão de obra qualificada e ela não existe. Portanto, nós temos aqui uma disrupção brutal que tem que ser claramente compensada. E nada disto encontra resposta naquilo que é o plano, que é o PRR, que é a aplicação da bazuca por parte do Partido Socialista. Nem de perto nem de longe. Isso só vai agravar o problema. Isso vai nos levar a que nós continuemos exatamente com aqueles valores de crescimento da OCDE, exatamente com o mesmo problema de salários baixos, exatamente com o mesmo problema, quer dizer, como eu não tenho uma política para conseguir desenvolver o salário médio, como eu não tenho uma política para poder dizer às pessoas, ok, a habitação está muito cara, é preciso haver uma política de habitação, mas acima de tudo ela vai continuar a ser sempre cara se os salários foram sempre baixos. Então a minha resposta vai ser, eu quero aumentar o salário mínimo. Não, eu quero é aumentar o rendimento das pessoas. Não é só administrativamente aumentar o salário mínimo. Porque isso não é a única resposta que nós podemos dar ao país. Essa não é a resposta que as gerações qualificadas, como tu disseste bem, para o futuro merecem. Não é dizer que o caixa de supermercado, que é mestrado, a partir de agora vai ter um rendimento mais digno, porque continua a ser um caixa de supermercado mais bem pago. Se ele tem qualificações para mais, é fazer com que a economia o aproveite e ele seja produtivo naquilo que estudou e naquilo que pode ser mais produtivo para a economia. E aí, de facto, nós divergimos do Partido Socialista, e a nossa visão aí é muito diferente. Não significa estar contra o salário mínimo, significa que nós queremos, de facto, é que as pessoas ganhem mais e que a economia possa pagar melhor. Rápido, 1 minuto para me responderes a isto. Política habitacional, qual é a política habitacional que deve ser feita? A principal medida da política habitacional está relacionada com o rendimento das pessoas, como eu disse. Essa é a principal, essa é a prioritária, porque senão a habitação vai ser sempre demasiado cara para as pessoas. Mas a segunda linha, que é fundamental, é analisar os setores da sociedade que têm maior taxa de esforço. Ou seja, há famílias que têm uma grande taxa de esforço, há famílias que depois têm uma ainda maior em função da zona
onde vivem, e aí de facto é fundamental que, em articulação com as autarquias, se crie habitação, não só a social, mas também aquela para a classe média, e depois uma terceira linha, a primeira habitação, que é importantíssima, porque qualquer pessoa que esteja a iniciar a sua vida, nós sabemos que o acesso à primeira habitação, neste mercado, que é cada vez mais pressionado por preços mais altos, torna-se cada vez mais difícil. E se isso não for resolvido do ponto de vista da priorização da primeira habitação, então nós continuamos a ter, de facto, um problema gigantesco de jovens a não conseguir sair de casa dos pais. Portanto, o Estado vai intervir nesse sentido. O Estado, neste momento, era uma regulação. Ou não tem a ver com leis. regulação. Tem a ver com a criação de duas coisas. Aumento de rendimento e, pelo lado da oferta, que seja acessível. Se me disserem que hoje em dia nós temos um nível de rendimento que permite aceder à habitação, não temos. Porque se é que vemos que, acho que ainda foi há pouco tempo, o Estudo Católico indicava para valores mais de 20%. Eu não sei se chegava a 30%, eu creio que sim, em que o cabaz da habitação consumia 30% do rendimento das pessoas em média. Isto é em média, não é? Mas significa o quê? Significa que, por exemplo, um enfermeiro, estamos a falar de um enfermeiro, estamos a falar do setor da saúde, vai ao Hospital Litoral Alentejano, que é no nosso distrito, no distrito de Setúbal, é contratado pelo Hospital Litoral Alentejano e ganha cerca de mil e tal euros. Ora, ele não é formado naquela área, ele vai naquela zona geográfica, ele vai para aquela zona geográfica e metade do seu ordenado de um enfermeiro, que é fundamental para o país e para aquela região, é consumido na habitação. Portanto, isto é uma bola de neve a nível de problemas. O que significa o quê? Que eu tenho que criar condições para que haja o acesso à primeira habitação. Isto significa jovens enfermeiros, por exemplo, no hospital, que vão trabalhar para o Hospital Litoral Alentejano. Isto significa, por exemplo, jovens e profissionais que iniciem a sua atividade e possam residir e até trabalhar também na Península de Setúbal, em vez de terem que ir todos os dias para Lisboa ou tentar arrendar um quarto em Lisboa, porque estão mais próximos do local de trabalho, porque senão vão falhar constantemente por causa das greves da Soflusa, por causa dos atrasos, ou porque as carruagens da Fertag estavam cheias e as pessoas não cabiam, como acontecia antes da pandemia, porque o barco da Transtejo, que demora a chegar, voltou a variar. Quer dizer, é evidente que isto vai sempre avolumar todos os problemas. Nós temos que aumentar o rendimento das pessoas, mas em Portugal sempre houve a necessidade de haver, e como em qualquer país evoluído, a atenção sobre aquilo que é o acesso à primeira habitação e também sobre aquilo que é a atenção às famílias, em que pode efetivamente haver uma subcarga nos seus rendimentos, uma taxa de esforço muito grande nos seus rendimentos, face àquilo que é o custo de habitação, como por exemplo famílias numerosas. Mas não só. Há certas zonas no nosso país, como acontece na área metropolitana do Porto, em Lisboa, e em muito do litoral do país, infelizmente, não só nestas áreas, em que, para uma família de classe média, e muito menos para uma família que seja de classe baixa, não conseguem aceder à habitação, que inclusive satisfaça as necessidades básicas e normais de uma família, porque o custo da habitação está muito elevado. O que significa que nós temos, de facto, que criar uma oferta que seja adequada. Porque nós não estamos a falar só de ter casas vazias, nós estamos a falar de não ter casas. E, portanto, tem que haver construção de habitação. Tem que haver aumento da oferta, porque há procura e não há casas para arrendar. Por isso é que o preço aumenta. E aí o Estado não vai intervir para regular administrativamente os preços, o Estado vai intervir para que seja criada oferta, porque o privado não está a conseguir criar. Na sequência dessa questão, não sei se o Cláudio tinha Foi mais com um minuto alguma para fazer. Se tiveres, Cláudio, pronto. Eu, na questão da habitação, é sabido que Portugal tem uma percentagem elevada de pobreza energética. Como é que nós podemos combater isso, sendo que isso se reflete muitas das vezes na morte de quem é mais frágil, que são os idosos, e portanto a própria qualidade da habitação ela é precária e nós temos uma dificuldade em inverter isso. Como é que, através das políticas públicas, nós podemos reverter essa situação? Em primeiro lugar, é fazer com que esta ferramenta, por exemplo, de eficiência energética, que foi recentemente lançada pelo Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, não seja algo que se torne uma arma de arremesso eleitoralista, numa arma eleitoralista, que foi o que aconteceu, ou seja, independentemente do rendimento das pessoas, as pessoas podem aceder e podem, por isso simplesmente, pessoas que têm dinheiro para pagar esse tipo de obras, podem aceder e podem ter esse tipo de obras com uma porcentagem de fundo perdido. Isto não faz sentido, há que priorizar precisamente quem precisa.
Isso devia ser uma medida, como referiste bem, uma medida que deveria ter também, ao mesmo tempo, uma função social. E ela não tem. Portanto, tem que se criar um critério para limitar face ao rendimento das pessoas. Porque nem toda a gente que neste momento pode aceder a essa medida necessita de aceder. E em segundo lugar, nós temos que, de facto, ter essa melhoria de eficiência energética em muitas habitações, permitir que as pessoas possam fazer essas obras e permitir que, de facto, que as casas possam ter uma condição que vá de encontro àquilo que nós podemos dizer mesmo que é a dignidade humana e a dignidade para essas habitações. Mas depois, é fundamental perceber-se algo, é que em Portugal, ao contrário de muitos outros países, onde de facto a política de energia é vista como fundamental, porque senão as pessoas não conseguem, é incomportável manter as suas casas quentes o dia inteiro. Em Portugal isso não é visto como uma prioridade e nós temos um conjunto de problemas associados peço desculpa que eu estou-me a chamar, associados a essa matéria. Eu dou exemplos simples. Nós temos ainda em Portugal uma visão de que o custo de energia pode ficar como está para toda a gente e por isso inventa-se projetos como aquele que se queria avançar, que acabou por não avançar nestes moldes, do hidrogênio verde em Sines, que é uma tecnologia que é muito importante, em que nós devemos apostar, mas que está em evolução. E, portanto, o que se queria fazer é, numa tecnologia que não está ainda a custos que possam ser massificados à escala que se pretendia, era massificar, o que significa ter muito hidrogênio verde a um preço muito caro. Quando o hidrogênio verde está a fazer uma evolução para, no futuro, ser de facto uma energia que vai substituindo cada vez mais, em particular até o gás e o petróleo. E, portanto, isso é uma ideia errada, mas, de facto, nós, se apostarmos naquelas formas de energia que estão mais evoluídas e conseguimos fazer com que a energia chegue às pessoas de uma forma mais barata, isso é uma forma de Portugal também, através daquilo que são os seus próprios recursos, através especificamente da energia solar, poder fornecer energia de uma forma mais barata. Mas não podemos cair naquelas loucuras como foi no passado, de imensos painéis solares e depois haver uma competição que é paga pelos contribuintes, a todos por igual. Isso é uma loucura absoluta e vai continuar a arruinar completamente as contas do nosso país. Portanto, eu diria que, de facto, pelo lado da oferta, sabemos continuar a ter uma estratégia, ter uma estratégia de produção de energia que seja eficiente, que seja positiva do ponto de vista da transição ambiental, que não queremos em projetos megalómanos para a energia produzida ser mais barata, e em segundo lugar, depois beneficiar as habitações para que, do ponto de vista da eficiência energética, ela chegue a quem mais precisa e não a toda a gente de uma forma indiscriminada, independentemente daquilo que possa ser o seu rendimento e as suas possibilidades para fazer essas obras que são necessárias. Antes de passar para o tópico da saúde, porque também é muito importante, eu queria só voltar aqui atrás um bocado à questão da fiscalidade, porque eu considero que é importante. Nós em 2020, e de acordo com os dados disponíveis pelo INE, tivemos a maior carga fiscal da história de Portugal, 34,8% do PIB, 1,3 pontos percentuais acima da média do conjunto dos países da OCDE. Nós já provamos que a aposta no consumo e na procura interna por parte do Partido Socialista é um modelo que faliu por si só. Aquilo que eu queria perguntar é como é que o PSD tenciona, portanto, fazer diferente do que a receita do Partido Socialista? Isso uma questão. E a segunda questão que eu queria fazer, que se entronca nessa, é o que é que eu não diria a um empresário português, um empresário português ou estrangeiro, para investir, como é que o convenceria para investir em Portugal? Visto que com a carga fiscal, com os números da carga fiscal nesta situação, é difícil investir em Portugal, torna-se muito difícil investir em Portugal. Uhum. Bem, em primeiro lugar, o PSD olha para a questão da carga fiscal em dois patamares. Há o patamar que afeta a classe média, e muito em particular, mas não só, e nesse sentido o PSD olha para, em primeiro lugar, uma necessidade de termos... Estão-me a ouvir ainda ou não? Estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Sim? Ok. Eu estou a ficar sem bateria, mas eu creio que estava há de conseguir chegar até ao fim da nossa entrevista. O PSD quer
que haja um alívio fiscal do ponto de vista daquilo que é o imposto sobre o rendimento das pessoas, mas primeiro o país tem que criar condições para que, de uma forma sustentável, essa redução de rendimento ocorra. O Estado está, de facto, a consumir muitos recursos e está a tributar muito o nosso rendimento, e então, primeiro, o Estado tem que ser mais eficiente, tributar menos, necessitar menos dessa receita para, então, ter menos despesa, mas não falhar com os serviços fundamentais. E, portanto, nesse plano, o PSD espera conseguir implementar essas formas a 2 anos, como já se falou aqui, aliás, ter um efeito, pelo menos, nos primeiros 2 anos, e depois, sim, iniciar uma redução da carga fiscal que seja permanente, ou seja, que não seja oscilante como nós temos, não é? Perto das eleições, às vezes, dá-se um benefício fiscal, depois descobre-se que tem que se voltar a carregar nos impostos, e, de facto, nós temos tido uma oscilação muito grande a nível dos impostos, e que o PSD quer tentar resolver isso de uma forma permanente. Na segunda questão, que está relacionada com os empresários, eu diria que era fundamental que ele percebesse que o país está prestes a ter uma mudança do rumo. Porque eu creio que o que se torna evidente, e isto não está relacionado apenas com o Partido Socialista ou o Partido Social Democrata, está relacionado com uma clara visão do modelo que falhou, que foi termos orçamentos que começavam a ser discutidos do centro para a esquerda, o que ignorava claramente aquilo que eram as medidas necessárias para os empresários, incluindo o peso da carga fiscal, e nós já vimos claramente que orçamentos que começam a ser negociados do centro para a esquerda faz com que depois a negociação à esquerda seja concentrada nas exigências do PCP e do Bloco de Esquerda, que esquece uma parte do país, e essa parte do país também tem os empresários. Esse modelo esgotou-se, porque o PCP não vai voltar a querer viabilizar orçamentos do Partido Socialista e, portanto, não há, neste momento, uma viabilização no modelo de política que o António Costa quer ou defende. Por isso é que ele próprio fala de uma maioria absoluta, sabendo que não é possível, mas também ele fala claramente da maioria absoluta porque ele sabe que não consegue ter maioria à esquerda, porque essas políticas, neste momento, não têm compatibilidade à esquerda. O que significa que, para o empresário, ele sabe perfeitamente que o discurso encaixa naquilo que o PSD diz. Tem que haver a possibilidade de fazer reformas, vamos mexer nos custos de contexto, e isto passa também por uma reforma fiscal. É evidente que a fiscalidade é muito importante, é evidente que a eficiência fiscal é muito importante, mas eu chamo a atenção... Eu vou já terminar. Eu chamo a atenção que aquilo que falámos com os custos de contexto são extremamente relevantes, porque os empresários não têm receio de pagar impostos. Eles têm receio é quando não conseguem produzir riqueza, ou seja, quando não têm lucros. Os impostos são o segundo problema. O primeiro problema é se não têm lucros. E os custos de contexto cortam muitas vezes a possibilidade de ter lucros. Obrigado, Nuno. Estamos com... Isto começa a apertar no tempo. SNS. Portanto, estamos com uma crise, não estamos com uma crise. O que é que falta? Falta investimento. Portanto, temos o problema, portanto, deitamos dinheiro para cima do problema. É coisa de se resolver porque conseguimos chegar a Marte. Ou se tem que haver aqui uma maior elasticidade ideológica por parte do Estado. Tem que haver a percepção de que nós temos um grande déficit, um grande passivo naquilo que é a oferta do Serviço Nacional de Saúde por causa da pandemia. Já tínhamos antes, é evidente, já ouvimos essa história. Só fazer aqui um parênteses, Nuno, que é, tivemos reportagens enormes no tempo do Passos Coelho de enfermeiros portugueses irem para Londres, portanto, foi quando foi aquela grande vaga de enfermeiros para o Reino Unido. Tivemos, inclusive, a Ana Drago, no programa da RTP3, com o Rui Tavares, também a dizer que a culpa de termos aquela variante inglesa da Covid-19 era por causa do Passos, portanto, até o Passos tinha culpa disto, de termos tido muitos imigrantes a irem para o Reino Unido e que agora, durante as férias, tinha sido o verão, tinham-na trazido para cá. Portanto, continuamos a ter uma drenagem de cérebros a irem para os outros países. Bem, eu acho que nem vale a pena comentar argumentos que não têm qualquer tipo de base factual e eu vou tentar ir aqui àquilo que é a percepção que todos nós sentimos, porque todos nós precisamos de tratamento e todos nós utilizamos os serviços de saúde, quer públicos, quer privados, em Portugal. E eu sou utilizador de ambos, quer privado, quer público. E, portanto, pelo menos na minha qualidade de utente, sei e conheço essa realidade, mas, acima de tudo, eu sei que também todos os outros compreendem algo, que é o facto de, quando nós já estávamos numa situação de aperto, ainda em 2019, antes da pandemia, já havia, efetivamente, a necessidade de recorrer a toda a capacidade que nós temos instalada no nível da oferta de saúde, o que significa que eu preciso resolver o problema da saúde das pessoas, quer seja através do público, quer seja através do privado. E nós sabemos que o privado até consegue ter uma oferta a nível de serviços de saúde que muitas vezes custa menos do que o público.
Agora, não significa que nós devemos desmerecer o investimento no Serviço Nacional Público, no Serviço Nacional de Saúde, portanto, na oferta de saúde pública. Isto significa que nós, enquanto não conseguimos ter essa oferta no público, devemos utilizar o privado, porque a doença das pessoas não tem ideologia. Quem tem um problema não diz que quer ser tratado do ponto de vista ideologicamente mais à esquerda ou à direita. E, portanto, um Ministro da Saúde também não tem, nem de perto nem de longe, a legitimidade para fazer essa escolha. Se ele tem a capacidade instalada no nosso país para oferecer serviços de saúde, deve oferecê-los. Porque é isso que é fundamental, é tratar da saúde das pessoas. É um direito fundamental e é uma obrigação essencial do Estado. E, portanto, o PSD, quando, por exemplo, fala da questão dos médicos assistentes para compensar os médicos de família, que são fundamentais para o rastreamento de doenças, como ainda no início da nossa conversa falámos, quer precisamente olhar para o problema que temos, estancá-lo, e depois fazer o investimento necessário para que o Serviço Nacional de Saúde esteja apetrechado do ponto de vista de meios materiais e humanos que acompanhem as necessidades. E nós temos um déficit muito grande para compensar, porque este comboio já se começou a atrasar nesta pandemia. Por isso o PST não tem complexos ideológicos, tem acima de tudo prioridades, e essa prioridade é a saúde das pessoas, que essa sim não tem ideologia, não escolhe se é de esquerda ou de direita. As dores de cabeça chegam iguais a toda a gente, as doenças chegam iguais a toda a gente, e portanto não interessa se são comunistas, socialistas, sociais-democratas ou de outra cor política qualquer, todos têm problemas de saúde de forma igual e, portanto, o Sistema Nacional de Saúde, como é óbvio, ele deve procurar satisfazer aquilo que são as necessidades das pessoas. Fazer aqui a minha última pergunta, depois deixo a última pergunta do episódio com o Vasco, que é a questão da União Europeia. Qual deve ser a ligação de Portugal com a União Europeia? Qual deve ser a colaboração com a União Europeia? Nós que saímos da nossa presidência agora entra a presidência francesa, que vai servir sobretudo em 3 meses para a campanha eleitoral de Emmanuel Macron. Esta é a leitura que está a ser feita de forma geral. Qual é que é esta questão? Sobretudo porque ficámos ainda mais agarrados com esta questão da bazuca. Portanto, acho que durante a pandemia se provou o quão importante é necessário estarmos unidos, o quanto é necessário esta União Europeia e, portanto, o que fazer e que contributo é que Portugal deve dar e que voz é que Portugal deve dar. E já agora, o que é que Paulo Rangel pode fazer então no Parlamento Europeu? Bom, em primeiro lugar, Paulo Rangel deve continuar a traçar o mesmo rumo que tem traçado, que é defender os interesses de Portugal, porque também é o seu papel, e esses interesses de Portugal também são definidos através de um projeto de coesão da União Europeia, como de resto ele e todos os outros eurodeputados eleitos pelo Partido Social Democrata têm feito e têm cumprido com essa missão, porque acreditamos no projeto europeu. E Portugal, nesse aspecto, como a francesa, deve procurar aproveitar de uma presidência francesa de um país que tem os mesmos objetivos, ou, aliás, muitos dos objetivos semelhantes geopolíticos que Portugal tem. A França olha para a parceria com a União Europeia, a África, da mesma forma e com o mesmo nível de importância que Portugal olha. Portanto, Portugal deve procurar que a questão do Brexit e da saída do Reino Unido do projeto europeu possa ser uma oportunidade para Portugal encontrar um novo aliado para os seus objetivos geopolíticos, e Portugal tem muita prioridade do ponto de vista das relações diplomáticas e económicas e culturais com a África, tal como a França também tem, e portanto deve aprofundar essa prioridade do ponto de vista político. Em segundo lugar, há o lado económico, onde a Europa tem um papel fundamental. E fundamental porquê? Porque as taxas de juros que nós temos de acesso ao financiamento são baixas, porque nós temos uma política do Banco Central Europeu que permite isso. A principal tarefa do Banco Central Europeu nem sequer emprestar dinheiro, ao contrário do que as pessoas possam pensar. Foi inicialmente criada e a sua primeira tarefa é precisamente procurar controlar a inflação. E, portanto, nós temos que perceber que nós agora temos taxas de juros baixas, mas para talvez no futuro controlar a inflação, ou seja, fazer com que o custo do nosso nível de vida não seja superado pelo nosso rendimento, se calhar pode no futuro ter que existir uma política de aumento do custo do dinheiro, das taxas de juros. Isso vai ter impacto na nossa economia, mas, acima de tudo, isso permitirá com certeza dar estabilidade à economia e ao lado e à dimensão financeira que Portugal tem, que neste momento ainda tem uma grande debilidade, porque temos uma dívida muito grande. E, portanto, para continuarmos a ter um caminho que permita ter estes instrumentos de estabilidade, a União Europeia é fundamental. E diga-se passagem que estes instrumentos de estabilidade foram aquilo que impediram que Portugal tivesse uma condição semelhante àquela que tivemos que passar com o governo da Troika, porque se já tivéssemos instrumentos que temos agora, que entretanto o Partido Socialista herdou muito antes da pandemia, nada teria sido necessário do ponto de vista da Troika, porque Portugal teria tido instrumentos que poderiam estabilizar a sua economia e a sua dívida. Sendo evidente que isso sem União Europeia não existe.
e, portanto, as próprias ideias do Bloco de Esquerda, do PCP e de alguma juventude socialista que pensa exatamente como o Bloco de Esquerda, como o PCP, que acham que não se pode pagar aos banqueiros, que as pernas dos alemães vão tremer, ou coisa que o valha, eu acho que eles não percebem minimamente como funciona. O mundo, neste momento, é uma União Europeia que é ameaçada do ponto de vista económico e geopolítico pela China, pela Rússia, que os Estados Unidos concorrem com a União Europeia ao mesmo tempo que é parceiro para a democracia, para as cimeiras democracias, mas concorre do ponto de vista económico com a União Europeia, que a Turquia tenta entrar em África com toda a força e que tem a Turkish Airlines com 60 rotas para 39 países e quer superar a sua presença em África face à União Europeia, portanto a Turquia já nem sequer quer entrar para a União Europeia, que ainda há pouco tempo, os últimos 3 países visitados para Erdogan, um deles foi Angola e o próximo... E portanto, quando a Turquia estabelece esta diplomacia, em que inclusive a próxima embaixada que vai abrir em África será na Guiné-Bissau, é evidente que nós temos de perceber que esta inclusão da União Europeia em um projeto europeu é um projeto que defende os interesses de Portugal. E que há, efetivamente, um mundo que está a funcionar de forma diferente, que tem a China, que tem a Rússia, que tem um conjunto de outros países que concorrem connosco com ideias do ponto de vista da democracia, que são diferentes. Aliás, nós defendemos uma democracia, estes países não. E também, do ponto de vista económico, eles são países que querem que haja relações privilegiadas do ponto de vista económico com eles e não connosco. E, portanto, que as nossas empresas exportem menos e que haja menores condições do ponto de vista económico para países como Portugal e que haja menor capacidade para ter empresas que paguem bons salários em Portugal. Portanto, esta visão de que a União Europeia é uma coisa má é uma visão absolutamente retrógrada ou que a União Europeia tem que mudar e passar a ser qualquer coisa mais próximo daquilo que é a visão do Bloco de Esquerda. Eu acho que essa é uma ideia... O Bloco de Esquerda critica um conjunto de instrumentos que a União Europeia coloca à disposição de Portugal, do ponto de vista financeiro, como se fossem coisas más, quando na prática não tem alternativa, e como na prática também não tem alternativa para o projeto europeu como ele existe. E atacá-lo da forma como atacam, não atacam defendendo o fim do projeto europeu, mas atacam defendendo um projeto europeu diferente, quando na prática deviam estar preocupados como é que o projeto europeu consegue vencer este tipo de desafios. E as respostas destes partidos de esquerda e de muitos jovens socialistas é muito próximo de zero. E eu diria que eles, enfim, é possível ter um país como Portugal a existir com a visão que o PCP, o Bloco de Esquerda e muitos do PS defendem, claro que é, mas esse é o país que amanhã não vai conseguir trazer para cá uma auto-Europa, como foi há 20 anos, e criar um cluster no setor automóvel ou um cluster no setor qualquer. É um país que não vai permitir que nós possamos continuar a viajar para um conjunto de outros países e trabalhar para um conjunto de outros países, ter uma visão aberta ao mundo, porque eles defendem um tipo de política que é fechada. E o Chega também não está muito longe disso. E, portanto, eu acho que esse é claramente um caminho que é perigosíssimo, e por isso é que eu sou contra o extremismo, e acho que ele deve ser ativamente combatido, porque vai nos colocar num beco sem saída, e, portanto, este projeto europeu defende uma política moderada que é, acima de tudo, aberta ao mundo. É isso que nos permite viver com felicidade, e esse é o mundo que eu quero para os meus filhos, e é por isso que combato por ele. Exato, enquanto não nos quiserem tirar o Natal. Vasco, última pergunta. Não podia. Vindo a verificar 2 minutos. É que portanto, as intenções de voto têm dado a probabilidade de cada vez maior do PSD vir a governar. Aquilo que eu questionava, e sendo muito concreto, é qual é que é a medida mais urgente e necessária pelo governo e a que ponto é que ele está disponível, até que ponto é que está disponível para negociar com a Iniciativa Liberal e o CDS, ou seja, até que ponto, não prescindindo dos seus votos, é que o PSD está disposto a ir? Bom, quando diz respeito a uma negociação com a Iniciativa Liberal e o CDS, essa porta de diálogo já está aberta pelo Presidente do Partido e, portanto, o PSD quer que esse diálogo exista para que exista um governo liderado pelo PSD. E no que diz respeito àquilo que é a prioridade, assim que o PSD chegar ao governo, ela está claramente confrontada com os desafios. A saúde e a economia são dois temas que estão borrados um ao outro. E eu vou falar da saúde, lembrando o seguinte. Portugal é o país, dos países, entre os países mais ricos, e sendo que os países mais ricos aqui é muito lato, mas entre os países que são mais desenvolvidos, num contexto europeu e num contexto ocidental, é daqueles que mais tempo vai demorar a recuperar para um nível de economia igual àquilo que nós conhecíamos antes da pandemia. E isto porquê? Porque a saúde, como está neste momento, afeta a normalidade.
E, portanto, quando nós não temos normalidade, a economia ressente. E por isso, quando o PS, por exemplo, diz nós estamos com crescimentos económicos fantásticos. Não, o que nós temos é o país a regressar à normalidade e, portanto, isto é recuperação económica face àquilo que é a recuperação da nossa normalidade. E por isso o PSD quer tratar da saúde para que exista normalidade no país, para que a economia recupere. E depois sim lançar aquelas prioridades que vos falei. Mas saúde e economia estão, neste momento, claramente amarradas e nós não podemos andar a perder tempo a dizer que nós estamos a recuperar e estamos com grandes índices de crescimento económico. Isso é a mesma coisa que um clube de futebol que está no 18º lugar dizer que subiu 10 posições. Mas isso não significa ganhar o campeonato. O PSD quer que o país ganhe o campeonato no desenvolvimento económico. É uma política e uma visão diferente. Só para fechar mesmo, e em relação a prioridades, por exemplo, sabemos que o programa da Iniciativa Liberal tem um projeto de crescimento económico para o país mais ambicioso do que o PSD, ou as metas de crescimento mais rápido do que o PSD. Nesse sentido, o que é que o PSD está disposto a ir até onde neste tipo de negociações? Haverá algum equilíbrio, porque o crescimento económico é uma das prioridades também neste momento do país, em crise e com a situação pandémica que temos vindo a verificar. Claro. Eu acho que qualquer negociação a acontecer tem que primeiro permitir que haja o resultado eleitoral. E o que nós queremos é que haja o resultado eleitoral e que o PSD ganhe. E o PSD depois aí entrará em diálogo com os partidos que possam ajudar a consolidar essa maioria. E, portanto, eu não posso antecipar esse diálogo. Confesso que tenho dúvidas no que diz respeito a algumas das medidas que a Iniciativa Liberal propõe face à sua perspectiva de crescimento económico, como, por exemplo, a nível da fiscalidade e haver quase uma flat tax. E eu sou muito apologista de procurar simplificar do ponto de vista da taxação e a aplicação dos impostos, mas não estou a ver como é que isso pode entrar dentro do cenário macroeconómico que a própria Iniciativa Liberal defende. Eu percebo que analisa alguns países onde foi colocada uma flat tax, mas Portugal tem condições económicas muito diferentes do ponto de vista de partida que esses países tinham. E por isso, eu diria que o primeiro ponto seria tentar perceber porque é que a Iniciativa Liberal faz uma análise em que nós não podemos fazer cherry picking, nós não podemos escolher aquilo que queremos de cada país e depois aplicar a Portugal. A receita não vai funcionar de forma igual. Portanto, eu acho Ou seja, aquilo que eu percebi, não exclui essa hipótese, mas para já não. Não entendo como é que nós podíamos atingir estes crescimentos económicos com essa medida, e este é apenas um dos exemplos desta medida da Iniciativa Liberal. Mas quer o PSD, quer a Iniciativa Liberal, por exemplo, querem uma simplificação do ponto de vista fiscal. Eu acho que a do PSD é muito mais realista. Mas é bom que haja partidos como a Iniciativa Liberal que tentem puxar, esticar a corda. Isso é bom, mas é preciso perceber é que, acima de tudo, é o PSD que pode fazer com que exista um governo que seja moderado e que possa permitir crescimento económico. Portanto, o meu apelo é que haja um voto no PSD, com todo respeito pelos outros partidos, que eu acho que esse voto neste momento é que pode fazer a mesma diferença. Ok, Nuno, obrigado pelas questões. Vou passar ao Cláudio para terminarmos. Obrigado, Nuno. Portanto, não sei, essa tua última frase pareceu assim um bocadinho daquela frase de um voto no livro não nos livra de um governo da direita. Pareceu algo assim já numa adaptação tua. Nuno, não era bem isso, mas... é equiparável. Uma está num ponto, outra está na outra. Bem, Nuno, obrigado uma vez mais por teres voltado aqui ao Podcast Conversa. Portanto, esperemos que ao longo da legislatura possas marcar aqui mais presença nesse sentido, com o PSD no governo ou não. Isso depois é uma decisão que os portugueses, no seu geral, vão ter que tomar no dia 30 e depois, obviamente, os líderes partidários vão ter que sentar à mesa das negociações e, portanto, dar um lado, tirar no outro. É assim que funciona a negociação, é ceder num lado e do outro. Quero agradecer, obviamente, também aqui a presença do Vasco Semedo, que esteve em representação do Polititank e, portanto, àqueles que nos seguem no Polititank, já sabem, é uma questão de irem vendo os cromos que vão saindo. O cromo do Rui Rio está quase a sair, portanto estamos a andar da esquerda para a direita e, portanto, saltando ali um bocadinho para não nos acusarem como quiseram fazer na nossa cimeira e, portanto, é isto. Quero agradecer imenso a todos. Para aqueles que são do Polititank, já sabem, até lá tenham pensem muito e boas crises, e para aqueles que são do Podcast Conversa, obviamente, até lá tenham boas conversas, e já agora, dia 30 de janeiro, vota. Um abraço.